Meus amados e preciosos irmãos, a graça e a paz de Yahshua, o Cordeiro, sejam sobre a sua vida. Nesse vídeo eu vou estar falando com você a respeito do arrebatamento. Muitos dizem que haverá o arrebatamento, outros dizem que não haverá o arrebatamento e fazem até piada dizendo arrebatamento secreto. A Escritura não fala sobre nada secreto, né? Não diz sobre isso. Na verdade, então, haverá o arrebatamento ou não? É uma verdade das Escrituras ou não? Acontecendo ou não, eu devo me preocupar? O que a palavra diz sobre esse assunto aí? Lembrando aos irmãos que eu não vou trazer vou extrair essa verdade aqui para você, porque eu vou mostrar para você, vou provar para você nesses poucos minutos que esse é um evento que acontecerá, verdadeiro, que ele ocorrerá, que em toda a Escritura, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, o Espírito do Criador está tentando nos mostrar que haverá um evento singular, que será a retirada dos salvos, né? Que será a retirada do povo do Altíssimo, dos Yaldins, do povo do Criador, aqui dessa terra, antes do tempo da grande tribulação, ok? Então, antes de nós continuarmos, vamos orar, antes de eu ler 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e 17, vamos orar. Precioso Pai, eu oro nesse momento agora, no nome de Yahshua, teu Cordeiro, nosso precioso Salvador e Messias. Te peço que tu nos dê o teu espírito de sabedoria e de entendimento. Abençoe a cada um de nós nesse momento agora, essa pessoa que está assistindo. Abençoa a sua casa, a sua família, sua mente, sua saúde. Eu oro e te agradeço, no nome de Yahshua. Amém e amém. Verso 16, 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta do Pai. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Veja bem, a encontrar Yahshua nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí o verso 18 diz: consolai-vos com essas palavras, né? Meus amados, aqui a Escritura está dizendo que haverá um momento que nós não sabemos, porque isso aí é uma coisa iminente, né? Por que nós não sabemos? Porque não existe nada relacionado nas Escrituras que possa determinar. O fim dos tempos, sim, o fim dos tempos, tem sinais da volta do Messias, né? Lembrando aos amados que a volta de Cristo, a volta do nosso Messias, não é um evento único, viu, meus amados? A segunda vinda, né? Não é uma coisa que vai acontecer só no momento e pronto, acabou. Por exemplo, a primeira vinda do Messias não foi uma coisa que aconteceu no momento pronto e se encerrou. Não, né? Foi algo que estava girando em torno do nascimento, até a morte e até mesmo depois da ressurreição, os dias que ele passou aqui na terra se encontrando com os seus discípulos, ok? Então foi um evento que durou mais de 30 anos, a primeira vinda. Então a segunda vinda não é diferente. A segunda vinda, não vamos confundir a vinda dele em glória, aparecendo nas nuvens, né? Porque será no final da grande tribulação. Mas a segunda vinda, ela começa primeiro com o evento do arrebatamento, meus amados, que é um evento desencadeador. Guarda essa palavra aí. Então, o arrebatamento é um evento iminente. É uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Veja bem, vamos lá. Aqui o versículo 16 fala que os mortos, os nossos irmãos que já morreram, que já partiram, que estão dormindo, eles serão ressuscitados e se encontrarão com o Messias nos ares. E no versículo 17 diz que nós, os que ficarmos vivos, aqueles que estiverem vivos no momento dessa ocasião, terão seus corpos transformados, ok? Então, esse evento ele só faz sentido, o Messias, né, o Cordeiro, Yahshua, ele tirar os seus filhos, tirar a sua igreja aqui da terra no início da grande tribulação e não no final da grande tribulação, porque ele ressuscitar os mortos e ele tirar daqui os vivos, os santos que estão vivos. Então, quem que vai sobrar para passar o milênio aqui? Quem que vai estar no milênio aqui? Me diga para mim, né? Se o milênio é literal, porque tem gente que prega que o milênio não é literal, que nós já estamos no milênio, olha só, né? Mas a Escritura toda, ela vem dizendo que haverá um tempo que haverá a instituição, a instalação do reino do Messias aqui na terra. Quando nós oramos lá, venha a nós o teu reino, não está se referindo apenas àquele momento em que o Pai ele começa a trabalhar na vida de uma pessoa. Por isso que a Escritura fala lá, né?
O reino do Pai ele não está nem aqui nem ali, mas o reino do Pai está em vós. Por quê? Porque esse reino já começou nas pessoas que receberam o Messias, mas não em volta. Você vê que na sua vida pode ter o reino, na sua casa pode ter o reino, mas não na casa do vizinho, não na rua, não na cidade que você mora, propriamente dito. É ou não é verdade? Então esse reino ele começa primeiramente dentro de cada um de nós, dentro daqueles que creem. Mas essa chegada do reino, ela vai se culminar no final da grande tribulação, quando haverá a instalação de 1000 anos. Mas vamos voltar aqui. Os corpos das pessoas, daqueles crentes verdadeiros de Filadélfia, né? Eu digo de Filadélfia, não é daquele pessoal que já partiu, mas dos crentes que conhecem o nome, dos crentes que são fiéis no presente momento. Eles serão transformados. Vamos lá nesse momento agora para segunda, olha só. Veja bem aqui em 2 Coríntios, capítulo 15, no versículo de número 58. Olha, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 58, não, 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento. A palavra no momento aqui, do original significa atomos. Do grego significa atomos. Significa aquela coisa rápida. Entendeu? É uma coisa indivisível. Foge a capacidade de alguém entender. Tamanha a sua rapidez. É um arrebatamento. Ok? A palavra arrebatamento não está descrita aqui, mas aqui está dizendo que é no momento. É um arrebatamento, é uma retirada rápida. Num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então você vê mais uma vez que esse texto aqui de 1 Coríntios 15, versos 51 e 52, ele está entrando em harmonia com 1 Tessalonicenses capítulo 4, o versículo 16 e o versículo 17. Mas Davi, por que as pessoas não vão ver? Por que ele é secreto? Meu amado, secreto é uma conclusão de quem estuda as Escrituras. Por que secreto? Porque ele só será visto, o Messias ele só será visto nessa oportunidade apenas pelos salvos, ok? Mas no final da grande tribulação, quando a igreja, quando nós voltarmos nas nuvens, com eles arrebatados, voltarem nas nuvens, quando o Messias ele vai exterminar, vai dar fim à grande tribulação e ele vai exterminar o anticristo e o falso profeta, nós voltaremos com ele para reinar no milênio. Davi prova que as outras pessoas na hora do arrebatamento, elas não vão ver isso aí. Posso mostrar para você. Veja bem, posso mostrar para você aqui que lá em 1 Coríntios mesmo, no capítulo 15, nos versículos de número 4 ao versículo de número 8. Olha o que diz aqui. Ó. Olha o que Paulo escreveu. Veja bem, ó, 4 ao 8. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Segundo as Escrituras. Fica ligado aí, fica atento aí. Ó. Verso 5. E que foi visto, essa palavra foi visto no original grego, ela significa ofetesetai, que foi visto, né, por Cefas, que é Pedro, né, que é o apóstolo Pedro, e depois pelos 12, verso 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também, verso 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Então, quem viu aqui o Messias com o corpo ressuscitado? Quem viu, meus amados? Fala aqui. Nesse texto das Escrituras, quem foi que viu? Apenas os santos, só os santos. Aquilo ali, meus amados, é um vislumbre do arrebatamento. Outras pessoas, soldados romanos, gentios, eles só viram o Messias quando ele estava aqui durante o seu trabalho messiânico. Mas depois de que ele ressuscitou, somente os santos puderam vê-lo. Somente o apóstolo Paulo também, né, que ele apareceu ali, realmente não foi uma visão. Lá em Atos, não foi uma visão. Ele apareceu realmente como ele apareceu para os apóstolos. E depois ele subiu ao céu. Ok? Agora vamos lá para Hebreus. Olha só, vamos para Hebreus agora. Hebreus capítulo 9. Fica ligado aí, olha só. Hebreus capítulo 9, verso 28. Olha o que diz aqui, ó. Hebreus 9, 28. Assim também o Mashiach ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Aparecerá segunda vez. Veja bem, está falando da segunda vinda. Mas aqui diz que vai ser para todo mundo? Não, aparecerá
a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Aos que o esperam para a salvação. Veja, meus amados, ele vai aparecer, mas a Escritura não diz que ele vai aparecer nas nuvens em glória, em todo olho verá? Sim. Por quê? São duas vindas diferentes? Não. É porque quando houver o desencadeamento da segunda vinda, primeiramente haverá o arrebatamento, como eu li para você aqui em Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. 16 falando primeiro, os mortos que estão dormindo serão ressuscitados e vão para os ares. E no versículo 17 diz que nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, teremos os nossos corpos transformados. Glórias ao nome do Pai, glórias ao nome do Altíssimo. E ao nosso Messias e o Cordeiro seja louvado e glorificado. Então, meus amados, veja bem, assim como em 1 Coríntios 15, versos 4 ao verso 8, diz que Cefas, Pedro, Tiago, 500 irmãos, os apóstolos, depois, por último, o apóstolo Paulo, eles ouviram, só santos ouviram. Dessa mesma forma, somente aqueles que o esperam para a salvação. Então, antes de você ficar por aí, ouvindo pessoas que dizem que não vai, todo mundo vai passar pela grande tribulação, talvez, meu amado, isso aqui não é um julgamento, não. Talvez esses que estão pregando isso é porque eles vão passar pela grande tribulação, ok? Porque eles acreditam dessa forma, porque você vai ter, a Escritura, ela é um livro que você obtém aquilo que você acredita. Por exemplo, a salvação, que é a maior de todas as bênçãos. Para você obtê-la, você precisa acreditar no Messias. Se arrepender e acreditar. Ok? Uma coisa que você não acredita, vai ser difícil de você obter. Ok? Embora eu penso que todos aqueles irmãos que são sinceros, lavados no sangue do Cordeiro, serão arrebatados. Ok? Então eu deixo essa palavra aqui para você. Essa palavra aparecerá aqui, inclusive, do versículo, Depois de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Essa palavra aparecerá, ela é a mesma lá de 1 Coríntios 15, do verso 4 ao verso 8, que diz assim, foi visto, é a mesma palavra. Lembra que eu li a tradução? Ofetesetai, que significa será visto, foi visto. Então, somente os santos nesse momento, no momento do arrebatamento, somente os santos verão o Cordeiro nesse momento nos ares, ok? Então, para terminar e fechar com chave de ouro esse versículo, eu vou ler aqui em Isaías capítulo 26, olha só, Isaías capítulo 26, para terminar, Isaías 26, versículos 19, veja bem, e versículo 20, diz assim, 19, fica atento aí, presta bem atenção, os teus mortos viverão. Epa, meu amado, tem uma certa semelhança com lá Tessalonicenses capítulo 4, que eu li, verso 16, a ressurreição dos mortos, Porque os seus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Verso 20, vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Davi, o que significa isso? Esconde-te por só um momento. Aqui está falando dos vivos agora. O versículo 19 estava falando dos mortos. Agora dos vivos. Povo meu, entra nos teus quartos, fecha a tua porta sobre ti, esconde-te por só um momento, até que passe a ira. O que significa isso aqui, Davi? Aqui, essa expressão aqui, esconde-se, entra no teu quarto. Está se referindo à retirada do corpo de Cristo, do corpo do Mashiach. O Mashiach é o cabeça, nós somos o corpo. Está se referindo à retirada de Filadélfia, aqui da terra. Então, quando houver a ira aqui na terra, a igreja, os vencedores serão retirados daqui. Então, eles vão estar entrando. Tinha gente quando em 2020, teve aquele evento ali lá da China. Então teve esse evento aí que houve, Então teve gente pregando esse versículo aqui, esse versículo aqui é para nós não ficarmos trancados dentro de casa. Meus amados, tinha nada a ver, tem nada a ver. Isso aqui está falando do arrebatamento, ok? Esconde por só um momento até que passe a ira. Está falando do arrebatamento. Vou ficar por aqui. No próximo vídeo eu vou estar falando a respeito
do tribunal de Cristo, do tribunal do Mashiach, que é um tribunal, que é um julgamento para os salvos. Davi, os salvos serão julgados? Sim, os salvos serão também julgados, mas é um julgamento diferente. Fica tranquilo que é um julgamento diferente do julgamento dos ímpios, ok? No próximo vídeo vou estar falando a respeito do tribunal de Cristo. Que o Pai te abençoe grandemente no nome do Mashiach Yahushua.